Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 17 do mês de novembro do ano 2020, pelo calendário gregoriano. E pelo calendário judaico, hoje nós estamos no dia 1º do mês de Kislev, do ano 5781. Portanto, do pôr do sol de ontem, a partir do pôr do sol de ontem, nós iniciamos um novo mês, é o mês de Kislev. E esse é, portanto, o início do novo mês, também conhecido como Rosh Chodesh, que é literalmente cabeça do mês, que significa início do novo mês. Então, pela graça bendita de Hashem, estamos aí no novo mês, o mês de Kislev, que a partir do mês de Nissan, que é o calendário sacerdotal, onde temos no mês de Nissan o Pesach. Então, Kislev é o 9º mês a partir do mês de Nissan, calendário sacerdotal. E o calendário civil judaico, que é a partir de Tishrei, que é o Rosh Hashanah, o ano novo judaico. O mês de Kislev é o 3º mês a partir de Tishrei, de Rosh Hashanah, o ano novo judaico. Então, nesse mês de Kislev, nós temos aí a única festividade que começa no dia 25 do mês de Kislev, que corresponde ao dia 10 de dezembro, a festividade de Hanukkah, a festa das luzes, ok? Hoje estamos no 1º dia de Kislev, e na data de hoje, no ano de 1977, os Hassidim de Chabad, né, os devotos, os discípulos, né, do Chabad, comemoraram nesta data alegremente a recuperação do nosso Rebbe, vítima de um grave ataque do coração que sofreu em Shemini Atzeret deste mesmo ano. Então hoje, né, se recorda a recuperação milagrosa, maravilhosa, em que o nosso Rebbe teve em 1977, do grave ataque cardíaco que ele sofreu neste respectivo ano. Vamos lá para gotas de sabedoria do nosso Rebbe. Então hoje as nossas 2 gotas de sabedoria do nosso Rebbe, lembrando também, né, as gotas de sabedoria do nosso Rebbe é exatamente para ajudar-nos, né, a mudar a nossa vida no nosso dia a dia, para que nós possamos aí seguir em frente na nossa jornada diária, ok? Então vamos lá. A primeira gota de sabedoria do nosso Rebbe se refere a decisões. Assim ele nos diz: os seus próprios pensamentos e decisões são dirigidos com magnífico significado e propósito por aquele que criou e governa todas as coisas. Você só precisa resolver fazer o que é certo, e a mão sagrada do Eterno ele guiará pelo seu caminho. É nisso que consiste a confiança no diretor do mundo, a convicção de que, como ele é a essência do bem, todas as coisas são para o bem óbvio. Se é assim, por que então você está preocupado ou confuso? Mesmo quando sua própria mente determina o que fazer e como, mesmo aí o Eterno está presente. Diante desta questão, o Rebbe nos fala que nós precisamos aprender na prática, precisamos aprender de forma real, que aquele que criou todas as coisas e que governa todas as coisas, ele está presente em qualquer lugar, mesmo nos seus pensamentos mais íntimos,
mesmo no lugar mais escondido da sua mente, ele está presente. Ou seja, nada, absolutamente nada, pode fugir ao seu conhecimento, ao seu saber. E por isso que nos fala sobre os próprios pensamentos e decisões que nós precisamos tomar. Dessa forma, nós precisamos estar cientes de que, se nós resolvermos, se nós tomarmos a decisão de fazer o que é certo, a destra sagrada do Eterno, ela guia você pelo seu caminho. Por isso, a confiança no diretor do mundo, ou seja, no Todo-Poderoso, a convicção de que, como ele é a essência do bem, todas as coisas são para o bem óbvio. E dessa forma, qual o motivo da sua preocupação ou da sua confusão? Mesmo quando sua própria mente determina o que fazer e como, mesmo aí o Eterno está presente. Então, tome a decisão correta para que a destra sagrada e poderosa de Hashem possa conduzir você no seu caminhar. A segunda gota de sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, nos fala sobre desperdiçando a vida de propósito. Assim ele nos diz: quando você descobrir o sentido da vida, ainda restará vida suficiente para ser vivida com sentido? É melhor você viver a vida da forma mais significativa que você conhece e encontrar mais sentido à medida que você vai avançando. Você ganhará com isso e também aqueles sob sua influência. Essa resposta aqui o Rebbe ele deu a uma pessoa que ela decidiu deixar de lecionar, né? Parou com a sua faculdade, com a desculpa de que iria buscar o sentido da vida, né? Então, e essa pessoa ela escreveu para o Rebbe, e ele respondeu a essa pessoa desta forma aqui, né? Significando que você para com todos os seus projetos, você para com o seu caminhar do dia a dia, em busca, entre aspas, de um sentido da vida, ou buscar qual é o sentido da vida. Então o Rebbe diz, é melhor você viver a vida da forma mais significativa nesse momento que você está, sem parar com seus projetos, sem parar com o seu caminhar diário. Então, procure viver essa vida de forma significativa, nesse ponto em que você está, mas sempre em frente. E à medida que você vai avançando, obviamente, você vai encontrando cada vez mais sentido significativo para a sua vida. E aí você vai aprimorando, aperfeiçoando o seu caminhar. Então, dessa forma, você está vivendo, sim, um grande significado para a sua vida e para aqueles que estão ao seu lado. Contanto, né, ou portanto, as pessoas que param com tudo, com a desculpa de que eu preciso achar o sentido da minha vida, ela na realidade está desperdiçando a sua vida. Então, não desperdice a sua vida. O presente momento que você está vivendo, existe sim um grande significado, mesmo que você ainda não percebeu. Mas há um grande significado nesse momento que você está vivendo. Seja o momento que você esteja vivendo, bom ou ruim, mas há significado. Há propósito divino, há propósito de Deus na tua vida. Então vive esse momento de forma significativa e você realmente vai aprimorar o seu caminhar. Por quê? Porque a destra sagrada do Todo-Poderoso, ela está contigo e vai permanecer contigo, mostrando o caminho que você deve seguir. Somente há uma coisa que você precisa fazer, que é decidir o que fazer e como fazer. E assim, a destra do Todo-Poderoso estará contigo. Amém?
Arthur Junqueira de Agudos, um grande amado parceiro, seja bem-vindo na nossa live mais uma vez, Arthur. Shalom Aleichem, Aleichem Shalom a você, a sua família e aos seus queridos aí de Agudos, aqui no estado de São Paulo. Ok? Vamos para a nossa terceira aliá de hoje. Nós estamos na sexta Parashá, Toledot, que significa gerações ou descendentes, e a nossa terceira aliá de hoje, ela está no capítulo 26 de Gênesis, Bereshit, e nós vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 22, não esquecendo que nós estamos em A Tarde com a Torá, e por isso nós vamos fazer então a nossa leitura da Torá escrita, né, com os comentários de Rashi, um dos grandes sábios da interpretação do entendimento da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então, a nossa terceira aliá está em Bereshit, capítulo 26, do verso 13 ao 22. Luciana Rodrigues, shalom, shalom. Luciana é de Marília, aqui a nossa região de Bauru, São Paulo. Mais uma vez conosco aqui. Que o Eterno abençoe você, a sua família. Então vamos lá. Versículo 13 do capítulo 26. Assim o homem prosperou e continuou a prosperar até que se tornou extremamente rico. Aqui está falando de Issahac, quando se estabeleceu na terra de Gerar, né? A terra dos filisteus. Sua riqueza tornou-se proverbial. Havia um ditado comum que se dizia naqueles dias: mais vale o esterco das mulas de Isaac, do que o ouro e a prata do rei Avimelech, o rei de Gerar, o rei dos filisteus. Ele possuía rebanhos e gados e muitos empreendimentos comerciais, e os filisteus o invejaram. Eles obstruíram todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, e encheram-no de terra. Seu pretexto era que esses poços poderiam abastecer de água um exército invasor. Avimelech disse a Issahac: vai para longe de nós, pois ficaste muito mais poderoso do que nós. Ele recavou os outros poços de água que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, os quais os filisteus tinham obstruído após a morte de Abraão, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe dera. Os servos de Issahac então cavaram um outro lugar no vale de Gerar e acharam um poço de água fresca de nascente ali. Os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Issahac, dizendo: como usamos esta terra para apacentar nossos rebanhos, a água que descobriste é nossa. E Issahac denominou aquele poço de Essek, que significa disputa, discórdia, porque haviam disputado com ele. Cavaram outro poço e também brigaram por ele, de modo que Issahac o denominou de Sitná, que significa tormento. Ele foi-se embora dali e cavou ainda um terceiro poço, e não brigaram por ele. Então ele o denominou de Rehovot, que significa espaço aberto ou espaços abertos, dizendo: pois agora Deus nos concedeu espaço amplo para nos expandirmos e floresceremos materialmente na terra. Então aqui nós encerramos a nossa leitura da terceira aliá, ok? Também está conosco, né, nessa tarde, essa tarde com a Torá, o Josias, nosso grande parceiro também, bombeiro,
né? Seja bem-vindo, Josias, que o Eterno aí abençoe você e a sua casa, ok? Comentando essa nossa leitura, nossa terceira aliá da Torá, então aqui nós temos essa questão da passagem, né? Sobre os poços que Isaac mandou com que os seus cavassem, que eram os poços que Abraão, o seu avô, tinha, aliás, o seu pai, Abraão, tinha cavado. E os filisteus, eles jogaram terra para estragar o poço e a água que ele dava, com a desculpa que aqueles poços, né, poderiam abastecer um exército inimigo, e eles poderiam, os filisteus, serem invadidos por um exército inimigo. Então foi essa desculpa que eles deram, mas na realidade não era isso. Mas analisando essa questão a um nível mais profundo de entendimento da Torá, o que significa, né, essas questões, o poço, a água e os 3 poços cavados por Isaac. Primeiramente, nós precisamos entender que a água, ela é vida. Sem água, ninguém sobrevive. Sem a água, ninguém permanece vivo por muito tempo. Então a água, ela é de fundamental importância para a vida. Por isso que a Torá, ela é considerada como água. Ou seja, é a água que desce do céu como chuvas de bênçãos para aqueles que aceitam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, como inspiração única, divina, do Todo-Poderoso, que foi dada a Moshe. E aqui estão os 5 escritos, os 5 livros de Moshe, conhecido dessa forma. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia tem o seu autor, o Todo-Poderoso. E os sábios comparam a Torá como água da vida, água, chuva de bênçãos que desce de cima para trazer vida àqueles que estão aqui embaixo. Então, água também, ela nos leva à questão da Shekhinah, a presença divina como chuva de bênção para aqueles que têm a fé monoteísta, aqueles que acreditam no único Deus. Como diz Isaías, o único Deus e o único Salvador, né? Então, dessa forma, a água, ela é de suma importância para a vida. Dessa forma, a Torá, ela é de suma importância para a nossa vida aqui e a nossa vida na eternidade. Ela é a base de tudo. Então, por isso, os 3 poços que Isaac cavou têm de fato grandes importâncias, não somente para os dias de Isaac, mas acima de tudo para as gerações futuras, e tem tudo a ver com o nosso momento presente, até a manifestação, a revelação de Mashiach. Esses 3 poços têm ligação direta também até a manifestação de Mashiach. E por isso, o significado, vamos agora compartilhar de uma forma mais profunda o conhecimento dos 3 poços de Isaac, né? Marli Garcia, Shalom, Shalom, que o Eterno abençoe você, sua casa, né? Consta aí para nós, Marli, o nome da sua cidade, o estado, para que todos saibam. Já temos pessoas aqui de Bauru, Agudos, né, de Marília, aqui na nossa presente live, né? Então, põe aí pra gente a cidade e o estado em que você se encontra, ok? Vamos lá para então um nível mais profundo de interpretação dos 3 poços de Isaac. Primeiro poço que foi cavado e que teve lá um problema sério, né, que está aqui na nossa aliá de hoje, que é capítulo 26 de Gênesis, que nós lemos do verso 13 até o verso 22 e nos fala dos 3 poços. O primeiro poço é devido
o acontecimento, Yitzhak, ele deu o nome àquele poço de Esek, ou Esek, né? Nesse primeiro poço, né? Esek, o nome desse primeiro poço, que significa luta, intolerância. Então esse primeiro poço ele está representado exatamente pela luta, pela intolerância. Dessa forma, foi a destruição do primeiro templo pelos babilônicos, em que as nações atacaram e finalmente destruíram numa proporção gigantesca e cruel o primeiro templo. Então o primeiro poço de Yitzhak, que recebeu o nome de Esek, significa luta e intolerância, foi relacionado com um ato profético desse, foi relacionado com a destruição do primeiro templo. O segundo poço é o poço de Sitná. Yitzhak deu esse nome ao segundo poço, Sitná. Sitná significa distúrbio. E esse distúrbio aconteceu com a destruição do segundo templo. As nações não judias tinham ódio dos judeus, e esse sentimento os levou a destruir o Beit HaMikdash, o segundo templo. Então, o segundo poço, de nome Sitná, significa distúrbio, e está relacionado com a destruição do segundo templo. E isso foi movido justamente pelas nações não judias, movidos pelo ódio, certo? Vamos falar mais um pouquinho daqui a pouco, dentro dessa aliá, sobre essa questão de ódio aí, ok? A Marli Garcia, de Formiga, Minas. Minas, sempre fazendo presença aqui nas nossas lives. Amém, Baruch Hashem. O terceiro poço, obviamente, se nós falamos do primeiro e a segunda destruição do templo, então praticamente você já tirou uma conclusão, que o terceiro poço também está relacionado com o Beit HaMikdash, o templo de Jerusalém, correto? Mas esse terceiro poço, ele foi chamado de Rehovot, que significa alívio, espaços amplos. O terceiro poço, que recebeu o nome de Rehovot, por que ele recebeu esse nome Rehovot, que tem o significado de alívio, sendo que os dois primeiros está relacionado exatamente à intolerância, à luta, a distúrbio e a ódio contra os judeus. E por isso a destruição dos primeiros dois poços, a destruição dos dois primeiros templos. Então, segundo os comentários de Rashi e dos demais sábios, falam que quando o primeiro e o segundo poço foram destruídos pelos homens de Gerar, os pastores de Gerar, da Filisteia, dos filisteus, porque a água do poço, ela dava uma água abundante, e as criações, os gados de Yitzhak, eles bebiam desses poços, e eles eram sadios, fortes, robustos. E quando os pastores de Gerar, dos filisteus, viram isso, então eles falaram, aquela água é boa, então vamos tomar posse daquela água, e os gados de Yitzhak não vão beber mais, só os nossos gados. Quando eles expulsavam os pastores de Yitzhak e tomavam posse dos poços, tanto no primeiro como no segundo poço, aconteceu a mesma coisa, tanto no primeiro como no segundo. Quando eles expulsaram os pastores de Yitzhak e os seus rebanhos, e eles foram pegar água no poço, tanto no primeiro como no segundo, o poço simplesmente secou. Secou. Não saía água de forma alguma. Então eles pegaram, jogaram pedras e areia dentro do poço, para que os pastores não retornassem ali. E já que o poço secou, então eles, por pirraça, por raiva,
eles jogaram pedras e areia dentro dos poços, certo? E foram embora. E aí, tanto no primeiro como no segundo, os pastores de Itzahak voltaram e os poços voltaram a fluir água naturalmente e em abundância. E os pastores de Gerar, eles observaram isso. Falaram, mas que negócio é esse? Eles têm água, nós vamos lá, não tem água. Nós saímos, eles retornam, a água volta. Aí quando foi o terceiro poço, que os homens de Itzahak cavaram, e eles viram que o terceiro poço deu água em abundância novamente, então os pastores de Gerar simplesmente tomaram uma decisão. Deixa isso daí para lá. Vamos embora daqui, vamos procurar outras fontes de água. Não adianta mexer com esse povo. E aí então eles foram embora, não houve nenhum atrito, nenhuma confusão, nenhuma briga. Então por isso que esse terceiro poço foi chamado de Rehovot, que significa espaços amplos, porque aí eles tiveram espaços amplos para as criações. E significou alívio, ou seja, não vamos ter mais brigas, não vamos ter mais problemas. E esse terceiro poço, no nível mais profundo de interpretação, os sábios trazem para nós que ele está de fato relacionado com o terceiro templo, que será, nos dias de Mashiach, reconstruído em Jerusalém. Por isso, esse terceiro poço está relacionado ao terceiro templo, quando Deus nos enviará Mashiach, e haverá paz não somente para Jerusalém e para Israel, mas haverá paz no mundo inteiro. E então o terceiro templo definitivamente e eternamente será reconstruído. Então estes são os significados dos três poços de Itzahak. Mas há alguma coisa que nós precisamos lembrar, por causa dos dois primeiros, né? A destruição, a luta, a briga, a intolerância, os distúrbios que aconteceram com referência aos dois primeiros. Esses dois primeiros poços, comentando até aqui, vamos comentar mais alguma coisa, eles estão relacionados exatamente no nosso tempo que nós estamos vivendo. Tanto na destruição do primeiro, quando os babilônicos destruíram o Beit Hamikdash, venceu os exércitos de Israel e levaram uma grande parte da população e dos sábios da época, levaram para a Babilônia, que hoje nós conhecemos como Iraque. E lá eles foram escravos, certo? E foram escravos durante 70 anos, quando finalmente retornaram para Jerusalém, onde nós temos aí a reconstrução do templo através de Neemias, por exemplo, que era um dos grandes baluartes da reconstrução para o segundo templo, né? Então nós temos aí essa questão. O segundo templo, que foi destruído no ano 69 da nossa dispensação pelo general Tito com as legiões romanas, que adentraram em Jerusalém, destruíram o templo de forma cruel, avassaladora, porque o exército, né, as tropas do exército romano, que eram considerados na época o exército de ferro, um exército terrível, por onde passava nem planta nascia, de tão terrível que eles eram, né? As mortes que eles provocaram eram das piores possíveis imaginadas até então. Foram cruéis, sem sombra de dúvidas, né? O exército de Roma, quando foi e destruiu no ano 69 da nossa dispensação, da Era Comum, o segundo templo. E até hoje só sobrou o conhecido Muro das Lamentações, mas para os judeus e para nós, Benei Noach, é conhecido como Kotel, o Muro, né? Mas tanto Roma como as nações colocaram, entre aspas, né, esse apelido, Muro das Lamentações, para trazer vergonha para a nação de Israel, para os judeus e para aqueles que creem no mesmo Deus dos judeus. Mas a vergonha chegará um momento em que ela será completamente, plenamente
transformada em grande honra. E isso vai acontecer exatamente na revelação e nos dias de Mashiach, que o terceiro templo será reconstruído, definitivo. Ninguém mais poderá derrubar sequer um único pedaço de pedra desse terceiro templo, porque ele será eterno, certo? E onde, através disto, depois do reinado de Mashiach, quando ele entregará todas as coisas ao único Deus e ao único Salvador, que é o Todo-Poderoso, Adonai, certo? Então aí será estabelecido pela eternidade o Adon Olam, né? Que é o Olam Rabá, o Senhor do Universo, o soberano de todas as coisas. Ele estará estabelecendo o Olam Rabá, o mundo vindouro. Então, dentro disso daí, analisando o que o rei de Gerar nos falou aqui na nossa aliá de hoje, no capítulo 26 e o verso 16. O rei filisteu chegou para Itzarraque e disse: vai embora, sai das nossas terras, vai para longe de nós, porque você prosperou demais e se tornou mais poderoso do que nós. Então, segundo os comentários dos nossos sábios, diz que aqui, né, foi revelado o ódio gratuito, inexplicável contra o povo judeu. Dessa forma, né, totalmente inexplicável, aqui começou realmente aquilo que nós falamos muito e sabemos que é uma realidade nos dias de hoje. Aqui começou de uma forma inexplicável e um ódio gratuito, aquela questão chamada de antissemitismo. O ódio gratuito contra os judeus, o povo judeu e a nação de Israel, contra tanto Israel como nação, como Jerusalém, a cidade do grande rei Mashiach, e a cidade de Jerusalém, que é exclusivamente a cidade onde tem o portal da dimensão sobrenatural com o Todo-Poderoso. Dessa forma, iniciou-se de forma gratuita um ódio e uma intolerância através do antissemitismo que está presente até os dias atuais. O ódio inexplicável contra Itzarraque, sem fundamentos, por quê? Porque Itzarraque, ele não ensinou nenhuma doutrina teológica nos seus dias, ele não caçou de ninguém, ele não menosprezou ninguém, bem como também ele não enganou ninguém. Assim como também Itzarraque, ele era um homem pacato e pacífico. Ele era completamente da paz. Ele não entrou em nenhum embate, nenhuma luta, mesmo quando os pastores de Gerar foram lá e expulsaram os seus pastores, as suas criações, tomaram posse do poço. Ele não falou nada, ele não entrou em atrito contra ninguém, porque ele era exatamente um homem, ele era pacato e pacífico, certo? Então o ódio era gratuito. Tanto é que mesmo com esses acontecimentos, ele não provocou nenhuma guerra e nem teve ódio de ninguém. Quando o rei de Gerar, Avimelech, chegou para ele e falou: vai embora, porque você se tornou mais poderoso do que todos nós. Ele não retrucou. Ele não entrou com qualquer tipo de explicação. Ele não pediu explicação. Ele não fez nenhum atrito. Ele simplesmente: tudo bem, é isso que o senhor quer? Estou indo embora. Então, isso mostra claramente a questão do antissemitismo, que começou aqui de uma forma bem clara, né? Um ódio gratuito contra os judeus e contra a nação de Israel. Ok? Então essa é uma explicação a um nível mais profundo sobre a questão dos três poços. Márcia Ecardi, shalom, shalom, que o Eterno abençoe você, sua família. Coloca pra gente aí a cidade e o estado
de onde você está aí acompanhando a nossa live, ok? Dentro dessa questão aqui, amados, o que nós podemos ver é aquilo que foi mencionado nesta semana, quando nós estivemos aí falando sobre a questão da primeira-ministra de Israel, Golda Meir, quando a ONU, né, chegou para ela e falou, abaixe as armas para que se firme um tratado de paz. E ela respondeu, se nós abaixarmos as armas, nós deixaremos de existir, porque o inimigo virá sobre nós de forma avassaladora. Mas se os nossos inimigos abaixarem as armas, sim, aí sim haverá paz. Então, esta é a realidade, certo? Então, a semelhança de Yitzhak, as gerações que vieram posteriormente aí, sem sombra de dúvidas, sempre foi dessa forma. Nunca procurou menosprezar ninguém, prevalecer sobre ninguém. E as suas guerras foram guerras, de fato, que trouxe para a sobrevivência e para que Israel e o povo judeu não deixasse de existir, certo? Então, por isso, né, amados, uma das gotas, né, da sabedoria do nosso Rebbe também, nesses dias que falamos aqui, né, há momentos em que você deve agir e há momentos em que você deve ficar de forma passiva, né? Há momentos que você tem que agir de forma ativa e há momentos que você tem que agir de forma passiva. Nas duas formas, ativa e passiva, o que precisa prevalecer acima de tudo é confiança absoluta no Todo-Poderoso, ok? A Márcia Ecardi, ela é de Pádua, interior do Rio de Janeiro. Então hoje nós temos aí Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, junto conosco na nossa live aqui. Baruch Hashem, que o Eterno restitui a vós, né, muitas bênçãos para estar conosco em A Tarde com a Torá. E para finalizarmos, né, como nós estamos no primeiro dia do mês de Kislev, e nós temos aí a nossa festividade no dia 25 de Kislev, que corresponde ao dia 10 de dezembro e até o dia 18 de dezembro, a nossa festividade de Hanukkah, a festa das luzes. Então, vamos ampliar um pouquinho os conhecimentos, né, com referência ao nosso mês de Kislev, falando sobre algumas considerações aqui, e estaremos então encerrando a nossa live de hoje. Então vamos lá, ampliando os conhecimentos. A revolta dos Macabeus abriu um precedente na história da humanidade. Nunca antes uma nação morreu ou guerreou pelo seu Deus. Essa foi a primeira guerra religiosa e ideológica da história da civilização. Não esquecendo, né, que a guerra dos Macabeus nesses dias, ela se refere exatamente ao poder do helenismo, né, que a Grécia, com a sua cultura, quis trazer sobre o povo de Israel, para que eles negassem o seu Deus, o Deus único, indivisível e incorpóreo, que negassem a sua Torá, que negassem a sua identidade, e que eles assumissem a identidade grega, com todas as suas mitologias e a sua cultura, né? Então, com isso, nós vamos estar falando mais à frente aqui, mas resumindo, e eles quiseram impor isso através de que forma? De ameaças, prisões e mortes de judeus em público, a começando pelas pessoas principais, né, composta das comunidades, né, entre elas sempre os rabinos, os sábios, os sacerdotes, né, o sumo sacerdote. Então eles quiseram de uma certa forma aí, de uma certa forma não, né, de uma forma bruta, cruel, e vindo com a sua força de um exército em torno de 40 mil soldados fortemente armados, para fazer com que os judeus, né, se dobrassem à sua vontade.
Mas não podemos esquecer, um povo cuja mente, cuja alma e coração são livres pelo conhecimento, pela sabedoria e pela obediência ao único Deus, ao único Criador, jamais será escravo de alguém. Por isso, precisamos sempre estarmos firmando essa nossa liberdade, porque o mundo aí fora, de várias formas, estão tentando. E se eles tiverem brecha, se eles conseguirem, eles vão sim acabar com as liberdades individuais, com as liberdades civis no mundo inteiro. E vão querer enfiar goela abaixo as suas ideologias, o seu globalismo, certo? A crença no único líder mundial, e eles vão criar um Deus, diferente de todos os deuses até aqui, certo? E vai querer te enfiar goela abaixo. Então, comece a ser verdadeiramente livre a partir de agora. E o conhecimento da Torá, ela nos traz esta liberdade, que jamais poderão tirar das nossas mentes, da nossa alma e dos nossos corações. Tudo que sabemos sobre a história de Hanukkah é retirado dos 2 livros dos Macabeus, encontrados numa coletânea chamada de Sefer HaHitzonim, que inclui outros livros que ficaram fora da Bíblia, mas são mencionados sempre pelo Talmud. O nome Macabeu, apelido usado pelos 5 filhos de Matitiahu e aqueles que lutaram com eles para defender o judaísmo, deriva do acrônimo Mi Kamocha Baelim Hashem, que significa: quem é como tu dentre os fortes, ó Deus? Este era o seu lema, o lema dos Macabeus. Quem é como tu dentre os fortes, ó Deus? Por isso, mesmo sendo no número muito baixo em relação ao exército helenista, os gregos, né? Eles não tiveram dúvidas, confiaram plenamente em Deus, o Todo-Poderoso. E eles disseram: quem é como tu dentre os fortes, ó Deus? Ninguém se compara ao nosso Deus. Este foi o lema deles. Não sabemos ao certo o tamanho do exército macabeu, mas mesmo os mais otimistas estimam que contassem, de 12 a 40 mil soldados. E este punhado de pessoas, com os macabeus, lutou contra uma potência militar, aproximadamente aí de 40 mil soldados. Corrigindo aqui, o tamanho do exército macabeu, segundo os otimistas, chegava no máximo a 12 mil, segundo analistas mais otimistas, mas não é exatamente 12 mil. Mas, segundo alguns analistas, o exército macabeu poderia ter chegado até 12 mil, certo? E esses 12 mil é que lutaram contra um exército forte e poderoso, uma grande potência militar, que era o exército grego, de 40 mil soldados. Feita a correção, continuando, equipados com armamentos e elefantes, que eram os tanques de guerra da época, e aí a luta ficou conhecida como os fracos venceram os fortes. A maioria das batalhas entre macabeus e gregos ocorreu na região entre as atuais cidades que todos nós conhecemos de Jerusalém e Tel Aviv, inclusive num local chamado Modine, situado a oeste de Jerusalém, que pode ser visitado pela estrada Jerusalém-Tel Aviv. Da maneira como conhecemos a história, pensamos que a batalha contra os gregos foi resolvido dentro de algumas semanas. Então, quando você vê ou lê a história da guerra dos macabeus contra os gregos, aquilo que está escrito, de forma que nós lemos aí, parece que alguma coisa aconteceu, que tudo isso aconteceu em algumas semanas. Mas segundo realmente os historiadores, fala que esta luta, esta guerra, ela demorou
demorou 25 anos, né? Então, não foi uma coisa simples, não. Foram 25 anos de guerra, certo? No ano 167 da nossa Era Comum, o exército grego invadiu a cidade de Modin, e foi apenas no ano 142, antes da Era Comum, né? No ano 167, antes da Era Comum, o exército grego invadiu a cidade de Modin, e foi apenas no ano 142, antes da Era Comum, que a paz foi definitivamente restabelecida. No terceiro ano da batalha, os judeus reconquistaram a cidade de Jerusalém e então procuraram óleo para acender a menorá no templo sagrado, profanado pelos gregos. Foi então que ocorreu o conhecido milagre de Hanukkah, que comemoramos neste mês. Resumindo, né, esse grande milagre se deu pelo fato de que os Kohanim, eles que fabricavam o azeite para a menorá que ficava junto ao altar no Beit HaMikdash, a menorá de 7 braços. E esse azeite ele era preparado especificamente pelos Kohanim, pelos sacerdotes. Por isso eram azeites sagrados. Mas quando o exército grego tomou conta do Beit HaMikdash, né, além de fazer as destruições do altar sagrado, colocaram ídolos no altar e o estoque dos azeites sagrados, eles violaram todos eles, com exceção de um, que eles, por providência divina, ficou de uma forma lá que eles não viram, mas os 99,9% eles destruíram tudo. E só este invólucro, este azeite reservado com invólucro dos Kohanim, permaneceu intacto. E quando eles tomaram novamente a posse, né, de Jerusalém, eles foram procurar no estoque se havia azeite puro, para que eles pudessem acender a menorá, demonstrando claramente uma vitória sobre o exército opressor, e que a luz, a Shekhinah, a presença divina, estava de volta, presente no Beit HaMikdash e em toda Jerusalém. Esse vidro de azeite, ele dava apenas para um dia, para que a menorá pudesse, né, a sua ânfora, pudesse com o seu azeite, somente para um dia havia a possibilidade de ficar acesa. E aí aconteceu o grande milagre de Hanukkah. Esta ânfora de azeite puro e sagrado, eles acenderam os 7 braços da menorá e permaneceu acesa durante 8 dias, o tempo hábil em que os Kohanim tiveram para fazerem novas reservas de azeite sagrado para o Beit HaMikdash e a menorá. Então, né, ampliando o nosso conhecimento do nosso novo mês Kislev, ok? Com a graça bendita de Hashem, aqui nós encerramos a nossa terceira aliá, o nosso terceiro dia em A Tarde com a Torá. Que o Eterno nos permita, se Mashiach não se revelar até lá, que amanhã à tarde tenhamos um novo encontro aqui, A Tarde com a Torá. Shalom, shalom.